Saudamos o estimado amigo e irmão e o convidamos para o nosso momento de estudo de hoje, a partir do 5º mandamento, não matarás. Nosso estudo semanal, hoje o estudo de número 6. Que o bondoso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, que até aqui nos trouxe, também nos acompanhe com sua graça e bênção hoje e sempre. Em especial, nestes momentos de estudo, de reflexão na palavra de nosso Deus. No estudo passado, vimos a preocupação de Deus com respeito à autoridade. Neste estudo, vamos pensar sobre o mais precioso dos bens que o ser humano possui, a vida. Continuamos a usar como base de nossa reflexão o livro A Ética de Cada Dia, do já falecido professor Martin Carlos Ward. Conversamos hoje então sobre o 5º mandamento, como encontramos em Êxodo capítulo 20, versículo 13, não matarás. E mesmo antes disto, em Gênesis capítulo 9, versículo 6, quando Deus faz aliança com Noé, Deus recomenda: se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Em outras palavras, a vida é sagrada e pertence a Deus. Ele, e somente Ele, a pode dar e só Ele a pode tomar para si. Nós vamos pensar hoje e refletir sobre o 5º mandamento, destacando 7 pontos. O primeiro deles, o sentido da morte. O segundo, formas variadas de matar. O terceiro ponto, o aborto. O quarto ponto, o direito à defesa da vida. O 5º ponto, pena de morte e guerra. E o 6º ponto, suicídio. E o último, o 7º ponto, como conclusão, fazer viver. Vamos lá. O sentido da morte. Esse é um assunto de vida ou morte. Somos lembrados no credo niceno de que Deus é o Senhor e doador da vida. A pessoa não é dona da sua vida, nem pode dispor da vida dele ou do próximo. Deus reparte a sua obra da criação, da vida, com o ser humano, quando autoriza, por exemplo, a procriação. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Gênesis 1, versículo 28. Deus, porém, não autoriza a participação da pessoa na morte, pois a morte não é algo natural de Deus. Deus criou o ser humano para viver e a morte entrou no mundo como sinal da ira e do julgamento de Deus, porque o salário do pecado é a morte, diz o apóstolo Paulo, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo, o nosso Senhor, Romanos 6, 23. E porque tu és pó, e ao pó tornarás. Gênesis 3, versículo 19. Isso parece contradizer toda a pregação cristã a respeito do amor de Deus. Se Deus morreu, se Cristo morreu por todos e oferece o perdão a todos os que nele creem, como pode a morte ainda ser um julgamento para o cristão? Deus castiga o cristão com a morte? Na realidade, a morte não atemoriza o cristão segundo a sua vida em Cristo, ou a nova vida, vida espiritual em Cristo Jesus. Mas o cristão, apesar da transformação causada e continuada na fé, ainda permanece com o velho homem, ou com a sua velha natureza pecaminosa, que
o quer levar ao pecado. Assim, a morte continua sendo o julgamento deste velho homem que jamais se converte. Por essa razão, o cristão também precisa morrer para ressuscitar um novo homem, totalmente espiritual, que viverá para sempre com Deus e estará definitivamente livre da morte física. É como diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 15, 42 a 44. Pois será assim quando os mortos ressuscitarem. Quando o corpo é sepultado, é um corpo mortal. Mas quando ele for ressuscitado, será imortal. Quando ele é sepultado, é feio e fraco. Mas quando for ressuscitado, será bonito e forte. Quando é sepultado, é um corpo material, mas quando for ressuscitado, será um corpo espiritual. É claro que se existe um corpo material, então tem de haver também um corpo espiritual. 1 Coríntios 15, 42 a 44, na Nova Tradução, linguagem de hoje. Vale enfatizar, a vida é de Deus, por isso é intocável. O ser humano recebe a vida de Deus como um privilégio de administrá-la, não machucá-la, muito menos destruí-la. Somos mordomos de tudo que recebemos de Deus, inclusive a vida. E embora não perguntado sobre se queria ou não nascer, o ser humano assume a santidade da vida como um presente pelo qual ele agora se torna responsável diante de Deus. Há inclusive um instinto inato, chamado por muitos de instinto de conservação da vida, que faz com que o ser humano lute pela vida até o último suspiro. Passamos então ao ponto 2, formas variadas de matar. Quando Jesus explica o 5º mandamento no Sermão da Montanha, Mateus capítulo 5, 5 e seguintes, ele não se limitou a um matar físico, mas acentuou que toda a morte já começa com problemas de relacionamento social, com pressões de ordem emocional. Mateus capítulo 5, 21 a 26, Jesus menciona a ira, o insulto, a ofensa, a inimizade como prejuízos causados à vida, tanto pessoal como também à vida do próximo. Confira a última parte de Jeremias capítulo 18, versículo 18, onde lemos: Então disseram, vinde e forjemos projetos contra Jeremias. Vinde, firamo-lo com a língua e não atendamos a nenhuma de suas palavras. A mágoa, a ira, o perdão não dado ou não recebido podem ser fatores que levem à morte. A alegria faz bem à saúde, diz Provérbios 17, mas estar sempre triste é morrer aos poucos. Provérbios 17, versículo 22. Por isso, estimados, depressão causadas por dificuldades sociais como perda de emprego, perda de amizades, perda de prestígio, perda do bom nome, perda da liberdade de ir e vir, perda do amor ou da compreensão mútua, podem machucar a vida a ponto de iniciar o processo de autodestruição. Da mesma forma, todos os excessos, sejam eles de trabalho, de lazer, de alimentação ou de bebida, ou mesmo de remédios ou drogas,
podem causar perdas na alegria de viver. Em outras palavras, são formas de matar. O terceiro ponto, abordamos rapidamente a questão do aborto. Muitas discussões são levantadas quando se pensa no quinto mandamento da lei de Deus, relacionado ao aborto também. Qual seria então uma posição ética cristã para este assunto? Num primeiro momento, é necessário perguntar: onde ou quando começa efetivamente a vida humana? Em que momento um ser humano pode ser considerado humano? Essa questão, a princípio, pode parecer de menor importância, mas ela é fundamental. Para algumas culturas, o ser humano é considerado como tal apenas depois do nascimento. Em outras culturas ainda, ele é apenas considerado como um ser humano depois dos 6 anos de vida. Tendo estes pressupostos, a questão do aborto, então, pelo fato da mãe poder decidir sobre si, ou por não ser um bom momento de vida para se ter um filho, neste caso o aborto é aceitável. Por outro lado, a Bíblia, ela reconhece que já há um ser humano no momento da fecundação, ou melhor, da concepção, da união do óvulo com o espermatozoide. De fato, diz o salmista, tenho sido mau desde que nasci, tenho sido pecador desde o dia em que fui concebido. Salmo 51, versículo 5. Desde a concepção, o salmista se reconhece como pecador, portanto, como um ser humano. Vale ainda conferir outros textos, como por exemplo, Isaías 49, versículo 1, onde lemos: eu ainda estava na barriga da minha mãe, quando o Senhor Deus me escolheu. Eu nem havia nascido, quando Ele me chamou pelo nome. Linguagem de hoje, de Isaías 49, 1. E ainda em Jeremias 1, versículo 5, nós lemos: antes do seu nascimento, quando você ainda estava na barriga da sua mãe, eu o escolhi e separei para que você fosse um profeta para as nações. E no Salmo 139, um dos mais espetaculares salmos que falam sobre a vida, o conhecimento de Deus para a vida humana, destaco aqui o versículo 13, 15 e 16 na Nova Tradução Linguagem de hoje. Tu criaste cada parte do meu corpo, tu me formaste na barriga da minha mãe. Tu viste quando os meus ossos estavam sendo feitos, quando eu estava sendo formado na barriga da minha mãe, crescendo ali em segredo, tu me viste antes de eu ter nascido. Os dias que me deste para viver foram todos escritos no teu livro, quando ainda nenhum deles existia. Todas estas passagens reconhecem a identidade humana antes mesmo do nascimento. Temos ainda o exemplo de João Batista, que sente alegria no ventre materno, como registrado em Lucas capítulo 1, versículo 41. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança se mexeu na barriga dela. E Jesus já era o Senhor mesmo no ventre materno, como diz Lucas 1, versículo 43. Quem sou eu para que a mãe do meu Senhor venha me visitar? Quando houve a concepção, mesmo o casal não se preparando ainda para a paternidade,
Os dois que iniciaram a vida do feto já são pais. Nesta perspectiva, o aborto, não importa em que fase da vida do feto ou da gestação, o aborto destrói seres humanos que têm direito à vida. Vida que é um dom de Deus para eles. Quarto ponto, o direito à defesa da vida. A ética cristã tem feito uma exceção quando se trata de autodefesa ou em legítima defesa. Quando uma pessoa é atacada e se defende causando a morte do atacante, a ética considera este homicídio justificável, pois a pessoa estava agindo como autoridade instituída para defender a vida, neste caso, a sua própria vida. Aplicando esse princípio ao caso de uma mãe em perigo de vida por causa do feto, a ética justificaria o aborto para salvar a vida da mãe. Este é um princípio básico a favor da vida, mas cada caso precisa muitas vezes ser avaliado em particular e à luz da Bíblia, da oração, da reflexão cristã, para ser tomada a melhor decisão, sempre em favor da vida, que é dom de Deus. O quinto ponto que nós abordamos rapidamente aqui trata da pena de morte e a guerra. O que é proibido de pessoa para pessoa pode estar autorizado de ofício para pessoa, isto é, de acordo com a autoridade instituída. Assim, a pessoa não pode se vingar de quem faz mal a ela, conforme Jesus lembra em Mateus 5,39. Por outro lado, a coisa muda completamente de figura quando pensamos que é dever do pai repreender o seu filho quando este faz mal a alguém, conforme lemos em Provérbios 3:12. Outro exemplo, a relação sexual de pessoa a pessoa com qualquer um é condenada, conforme 1 Coríntios 6:18 e Provérbios 5:20. Mas, quando o casal, unido no santo matrimônio, está no ofício de marido e esposa, usufruem da relação sexual autorizada por Deus, conforme 1 Coríntios 7 e também Provérbios capítulo 5. Neste sentido, irmãos, um Estado que decidir colocar a pena de morte nas suas leis não está pecando. O que também não o faz o juiz ou o carrasco que executa a pena de morte, pois não é uma questão de pessoa a pessoa, mas de ofício para pessoa. Vale a seguinte reflexão ainda. No Antigo Testamento, quem ordenava a pena de morte era o próprio Deus. O juiz era, ou melhor, o juízo era perfeito. Como então ficam os erros que são cometidos neste sentido, quando a pena de morte é administrada por homens? Países com pena de morte têm menor criminalidade, ou este fator está relacionado com a eficiência da política e do poder judiciário? Essa diferença entre pessoa e ofício levou Lutero a declarar que mesmo o soldado que vai à guerra, ele pode ser um bom cristão. Ele não vai lá como pessoa a pessoa,
mas de ofício, ou seja, é sob a ordem do Estado que o envia para defender a sua nação. O sexto ponto que abordamos ainda é o suicídio. O suicídio é um atentado contra a natureza do corpo humano que automaticamente defende a sua vida. Por isso, não se pode falar corretamente de um suicídio voluntário. O suicídio sempre é doentio. Ou é causado por doença mental ou por doença social, ou ainda emocional. Pode ter ainda a conotação religiosa ou política, como no caso dos atentados terroristas, mas, de qualquer forma, onde ofende o quinto mandamento ou ofende a lei de Deus registrada no quinto mandamento que diz: não matarás. O suicida não é um herói, mas é vítima de sua incapacidade de administrar os seus fracassos. Em vez de buscar refúgio no perdão de Deus e na compreensão da sociedade, o suicida, ele sofre do orgulho próprio e do desespero de querer resolver o seu problema sozinho, afastado de Deus, afastando-se da sociedade, afastando-se então da própria vida. Como o suicida é sempre, o suicídio é sempre patológico, ou seja, uma doença, de uma ou de outra forma, pode-se admitir que mesmo um cristão, ele pode ser vítima dessa crise que acaba sendo muitas vezes fatal. Deve-se, no entanto, empreender, por isso mesmo, todos os esforços para evitar as crises, mas também é preciso bastante compreensão quando estas forças falham. Buscar ajuda é absolutamente necessário. Os pais, os amigos, a igreja, a palavra de Deus e o próprio Deus em oração. Esta compreensão vai tornar possível o enterro cristão, por se entender que a fé em Cristo permaneceu, apesar da doença que interferiu na lei da vida. E por último, abordamos ainda a questão do fazer viver, como palavras de conclusão ao assunto do quinto mandamento. É preciso então destacar que há um lado negativo no quinto mandamento, como diz Lutero, no não matar. Mas há também aquilo que ajuda o próximo a viver melhor, o lado positivo. Lutero coloca da seguinte forma no Catecismo Menor: devemos ajudar o próximo e favorecê-lo em todas as suas necessidades corporais. Ou como diz Paulo em Gálatas 6, versículo 10, por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos que fazem parte da família da fé. Prezados, ao conferir a parábola do bom samaritano, por exemplo, em Lucas 10, vemos aí um exemplo claro de alguém que valorizava a vida dele e também daquele que estava ali sofrendo. Vamos então também nós valorizar a vida, não só neste tempo de pandemia, mas sempre a vida que Deus nos deu, que Ele também sustenta e mantém. E que o bondoso Deus e Pai abençoe a você, a mim e a todos os filhos de Deus. E então, até semana que vem, na vida que Deus nos deu, quando lá então meditaremos
no 6º mandamento. Fiquem todos com Deus e até o próximo encontro. Amém.